Na Semana da Consciência Negra, nós vamos exibir uma série especial de reportagem sobre o processo histórico, a luta do povo negro em busca da liberdade e da igualdade racial. Lá no maciço de Baturité, a luta foi travada desde o período da escravidão e a Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, vem atuando para a reparação histórica com o povo negro e o acesso à educação de qualidade. Primeira reportagem da nossa série na tela do Balanço. Falar de consciência negra é falar sobre Zumbi dos Palmares. 20 de novembro é a data da morte do maior líder quilombola no Brasil, símbolo de resistência e luta pela liberdade do povo negro escravizado. Aliás, resistência e luta também são marcas da história de redenção, a 65 quilômetros de Fortaleza. O município foi o primeiro no Brasil a libertar os escravos, em 1884. Com isso, se tornou o marco da abolição no país. Pela cidade, é possível encontrar elementos que fazem referência ao período escravista, como o monumento Negra Nua, que retrata o agradecimento de uma escrava pela libertação, e o Museu Senzala Negro Liberto, composto por Casa Grande e Senzala. O nosso museu, ele fala sobre a escravidão, né, como os escravizados trabalhavam aqui na época, que era para produzir. Eles trabalhavam com cana-de-açúcar para produzir a cachaça douradinha. A gente tem também exposições de instrumentos antigos sobre a Casa Grande. E a gente também tem a visitação, tem o acesso à senzala, que era onde os escravizados, né, tinham o seu descanso, de um dia cansativo de trabalho, e para a senzala para o seu descanso. Além de preservar a história, o museu convida os visitantes à reflexão sobre o sofrimento em que escravos rebeldes eram submetidos, com a exposição de instrumentos de tortura. Mas, infelizmente, lá eles também recebiam algumas punições, algumas torturas que a gente também passa para o público, como era a vida deles aqui, né? Além do trabalho sofrido, também tinham algumas punições para os escravizados que eram rebeldes, que eram meio que desobedientes, na visão dos senhores de engenho. A gente também tem uma visitação pelo canavial, mostrando também a plantação da cana. A escravidão mostrou como negras e negros eram subjugados. Homens e mulheres de todas as idades tiveram a dignidade tomada de si. Pessoas postas à margem da sociedade, relegadas às oportunidades, por serem o que eram, em que a cor da pele era critério para exclusão e menosprezo. Racismo. Falar de consciência negra é falar de ações afirmativas para reparar quase 500 anos de desigualdades e injustiças sociais. A Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, com sede em Redenção, atua na formação superior de estudantes de países africanos que têm o português como língua oficial. É a educação como ferramenta de protagonismo e inclusão. Esses estudantes fazem essas provas, são selecionados para os mais de 30 cursos de graduação, eles são selecionados também para as pós-graduações. E hoje a Unilab, se for colocar por metro quadrado, ela tem o maior número de estudantes internacionais, especialmente africanos, aqui em 1 metro quadrado. Vamos colocar assim, porque Coimbra tem muitos africanos, mas são espalhados. A Unilab estão localizados. Estamos aqui e na Bahia. Falar de consciência negra também é falar sobre a formação dos quilombos. Aqui na Serra do Evaristo, no maciço de Baturité, quilombolas preservam a tradição e reafirmam a existência dia após dia, a partir da herança dos antepassados. A comunidade é sempre marcada por algumas características muito próprias, né? Como o forte sentimento de pertencimento, né? e o comunitarismo, a prática de mutirão e práticas culturais importantes, elas têm que ser preservadas ao longo do tempo. Práticas culturais ancestrais, né? Como a dança de São Gonçalo, que é uma dança muito peculiar aqui da comunidade quilombola, mas também que existe em outras comunidades quilombolas aqui do estado do Ceará, né? Mas em cada comunidade com características bem específicas
específica, né? Nós também temos um grupo de saúde alternativa que trabalha com ervas medicinais, que é um saber ancestral que vem se perpetuando ao longo do tempo, passando aí de geração para geração. Revisitar o passado, oferecer oportunidades e reconhecimento cultural. Caminhos para valorizar a identidade que faz parte da origem do que é a população brasileira. Que o mês da consciência negra seja o ponto de partida para uma sociedade menos desigual e de mais respeito todos os dias. Falar de Novembro Negro ou do Dia da Consciência Negra, é importante lembrar que temos ainda muitas diferenças a superar e a Unilab larga na frente, porque a nossa identidade é exatamente a identidade da reparação histórica. É um mês, né, para a gente, assim, onde nós, população quilombola, reafirmamos as nossas resistências, as nossas lutas, a nossa rebeldia, no sentido de que a gente precisa ainda continuar lutando, né, por direito, né, direito esse que essa luta por ampliação de direito, ela começa lá no Quilombo dos Palmares, né, com Zumbi, com Tandara, e que hoje a gente continua ainda essa luta para ampliar direitos, né, que a gente precisa fazer essa luta cotidiana na nossa sociedade. Lembrando que na reportagem de amanhã nós vamos conhecer coletivos dedicados à luta por igualdade, justiça social e preservação de manifestações culturais. Você não pode perder. Tá certo?